Olá, estamos aqui para a nossa 9ª aula de artes. Só lembrando para você que essa é a 9ª aula e nós não vamos ter prova de artes esse semestre. Então você vai ter os 8 exercícios feitos no passado e mais essa de hoje, que é para poder dar sua nota. Então, se você está atrasado com algum exercício, no próprio canal existe uma playlist onde tem aulas de artes 2021. Você vai ter lá todas as atividades e na descrição de cada vídeo também vai ter a atividade, tanto em PDF quanto em imagem, também em Word. Então vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre elementos do teatro. A primeira pergunta básica é: o que é teatro? E eu vou te dar duas respostas. A primeira forma da gente imaginar o que é teatro é ela como uma linguagem artística, né? É uma forma de arte em que o ator ou um conjunto de atores interpretam histórias ou atividades para o público de um determinado lugar. Que lugar é esse? Esse lugar ele pode ser o meio da rua, ele pode ser o palco da sua escola, ele pode ser uma praça, mas daí também pode vir a segunda definição de teatro, que é um lugar. Que lugar é esse? É o local onde geralmente as pessoas interpretam, onde elas se juntam. Tanto o espectador para assistir, né? Se você olhar aqui nessa imagem, você vai ter aqui vários locais onde as pessoas vão sentar para assistir uma peça teatral. Aqui vai ter o palco, vai ter a cortina. São alguns elementos também que nós vamos encontrar aqui no teatro. Esse teatro aqui é o Teatro José de Alencar, que está localizado lá no centro da cidade de Fortaleza, e que, se você ainda não conheceu, é claro que nós estamos aí no momento de pandemia, mas quando passa essa pandemia, você pode também conhecer, e eu sugiro que você faça isso, porque você vai ter um acesso guiado, né? Pessoas que vão te colocar lá dentro, vão te mostrar os bastidores, o camarim, por trás do palco, a parte ali da plateia, e é uma coisa realmente impressionante de se conhecer. Além do mais, vai ter o foyer lá, que é uma sala menor, onde acontece também espetáculo, com uma proporção menor, que também você deve conhecer. Uma outra coisa também interessante da gente imaginar é que os elementos de teatro são divididos em duas partes, tá? São divididos em elementos visuais e elementos sonoros, que é para a gente poder entender isso aí bem direitinho. Os elementos visuais vão ter pelo menos 4. Isso aqui são os mais comuns, assim, que a gente tem vários, mas isso aqui eu acho que é o que a gente precisa realmente saber, que é o básico, tá? Elementos visuais, como o figurino, como a maquiagem, o cenário e também a iluminação. É muito difícil você imaginar um espetáculo teatral sem esses 4 elementos, tá bom? E agora nós vamos dissecar cada um deles, né? Vamos entender cada um deles. Por exemplo, nós temos aqui o figurino. Figurino nada mais é do que a roupa. São as vestimentas e acessórios que os personagens usam nas cenas. O figurino auxilia na compreensão do personagem. Eu vou mostrar já uma imagem que você vai entender isso bem direitinho, tá? Uma outra coisa que nós precisamos também saber é que os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época que acontece a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. Vamos dar aqui uma imagem para você entender isso. Por exemplo, aqui nós temos uma cena teatral, né? Nós temos aqui microfones. Provavelmente esse teatro é um teatro bem grande, para que eles precisem desse recurso, né, de áudio, que são microfones. E aqui fica bem legível, né, fica bem claro que eles estão contracenando, estão fazendo uma peça teatral referente ao Nordeste, né, ao ser nordestino, ao sertão. Aqui nós temos o figurino e os acessórios. Por exemplo, esse pandeiro aqui, ele pode ser considerado um acessório, aonde mostra que provavelmente eles estejam aí trabalhando com música nordestina. E seria muito complicado você imaginar uma peça teatral nordestina sem essas vestimentas, se você quer, por exemplo, mostrar uma cena de época, né? Coisa que aconteceu no século XVII, no século XVIII, no século... enfim. Novelas de época, filmes de época, séries de época, assim também como o teatro,
vai precisar de vestimentas, de roupas que mostrem, né, que auxiliem no entendimento do espectador que essa época é uma época um pouco mais antiga. Então aqui nós também temos acessórios como a espada, temos aqui acessórios como a coroa da rainha, do rei, né? Essas vestimentas de guerreiro. Então tudo isso é o figurino. Outra coisa muito importante também no teatro é a maquiagem. Para você que acompanha as blogueiras, né, do Instagram, do YouTube, maquiagem não é uma coisa só para as mulheres que querem ficar ainda mais bonitas. A maquiagem é um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. Servem também para criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. Assim como nós vimos isso também lá no figurino, a maquiagem também ela vai auxiliar também nesse contexto. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra você um vídeo, saca só esse vídeo. A maquiagem de hoje é um pouquinho diferente, ela mostra um pouco do atual e um pouco do futuro. A Tamires hoje e talvez a Tamires amanhã. Então nós vimos aqui a Tamires, né? Inclusive eu aconselho que você dê uma olhada lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você acompanhe um pouco do trabalho. Ela que nem sabe que está emprestando essas informações para a gente, mas para mim foi assim, de uma utilidade muito grande encontrar esse vídeo onde ela mostra que ela na atualidade e um pouquinho mais à frente ela mostra ela como se fosse um pouquinho mais velha, né? Ultimamente eu tenho assistido uma série na Netflix chamada Outlander, que isso fica bem claro, fica bem evidente, porque eles ficam viajando do personagem um pouco mais novo e um personagem um pouco mais velho, o mesmo personagem velho, e fica bem claro o trabalho do maquiador, né, que é a pessoa que faz isso no teatro, que é um trabalho excelente, que tem essa capacidade de deixar a mesma pessoa, ela com o aspecto de mais nova, ela com o aspecto de mais velha. Por exemplo, se você vai interpretar uma bruxa, a maquiagem vai ser totalmente diferente. Se você vai interpretar, por exemplo, uma pessoa que está doente, está cansada, tudo isso aí a maquiagem vai interferir. E às vezes até no próprio corpo, por exemplo, você vê uma pessoa com um corte muito grande, geralmente aquilo dali também é relacionado também à maquiagem. Nosso terceiro elemento muito importante é o cenário, que é um ambiente que ilustra o espaço, tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica de organizar todo o espaço, onde as ações dramáticas são encenadas. O figurino, a maquiagem e agora também o cenário também vai remeter essas informações, né? Se você está num teatro onde tem uma peça teatral de época, o cenário, né, a cenografia, a parte que você vai ver, o ambiente que você vai ter ali, também vai ter que retratar isso. Se você está num cenário do Nordeste, então você talvez vai ter árvores, vai ter cactos, vai ter um chão seco, vai ter um sol quente, né? A figura, uma iluminação, ou então um desenho também que vai demonstrar naquela peça teatral que aquela época, né, que ilustra o espaço ou o tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. Então isso aqui realmente é muito importante e, como eu já falei no início do vídeo, o teatro não precisa necessariamente acontecer no teatro, né, naquele prédio, lá no Teatro de Alencar, pode acontecer no meio da rua, pode acontecer na sua escola, pode acontecer na sua sala de aula, mas geralmente o cenário ele vai te ajudar muito a entender o tempo e o espaço daquela peça teatral. Vamos para esse vídeo aqui. Então aqui nós temos toda uma montagem, né, do cenário. Nós vamos encontrar aqui a plateia, que nesse momento ainda não está, porque eles estão na preparação de toda essa peça teatral. Mas aqui nós temos elementos, né, do cenário. Uma poltrona, um sofá, um banco, as janelas, as paredes,
tudo isso é montado antecipadamente, né? Montado e pensado também. E ainda fazendo parte desses elementos visuais, né, nós temos a iluminação. A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode estabelecer relações entre o ator e os objetos, pode enfatizar as expressões do ator, pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. Vamos ver esse vídeo aqui para você entender isso bem melhor. Ele está dando ênfase, né, aqui no nome da peça teatral, está dando ênfase agora aqui em alguns personagens. Ah, lobisomem! Observe aqui que a luz está dando ênfase aos dois personagens, né, e aqui também ênfase a uma parte que com certeza o diretor queria que tivesse ser dado essa ênfase. Pronto, nós já falamos sobre os elementos visuais que fazem parte desses elementos de teatro e agora nós vamos falar um pouquinho dos elementos sonoros, tá? Eu queria falar para você da diferença entre sonoplastia e trilha sonora. A sonoplastia, ela geralmente é usada muito no teatro. A trilha sonora, ela é muito mais usada no cinema, usada em novelas. Não que uma peça teatral não possa ter uma trilha sonora, mas geralmente é muito mais usado na peça teatral a sonoplastia, que são efeitos sonoros, e eu vou colocar esse vídeo aqui para você entender. Pronto, como já foi falado, é interessante que você vá na descrição do vídeo e clique nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer esses trabalhos que foram retirados do YouTube. Esse grupo aqui é um grupo chamado Barbichas. Eu pessoalmente já vi eles, né, ao vivo, numa viagem que eu fiz, e eles usam muito dessa parte da sonoplastia, eles usam muito o aspecto do cenário, e agora você vai ter contato com um pouquinho do trabalho dele, que é bem interessante. É o jogo da sonoplastia, e quem joga é Daniel, Elide e Gustavo. Podem levantar. Uma salva de palmas, por favor. O Andy... Não, foi que eu lembrei que eu não chamo nem Gustavo, nem Elide, nem Dani. Tá bom. Eu preciso de um objeto que tem na sala de vocês. Mesa de centro. Os jogadores aqui vão começar a fazer uma cena inspirados pela música que Daniel Tausig vai fazer ali, inspirados em mesa de centro. Durante a cena, o Daniel, que tem um monte de material de sonoplastia dentro daquele teclado dele, ele vai usar esses sons durante a cena e eles vão ter que justificar por que esse som apareceu nela, ok? Daniel Tausig, então a cena começa com a música ou com o som inspirados em mesa de centro. Agora. A mesa de centro, na realidade, foi uma porta se abrindo, né? Não teve muito a ver não, mas Filho, já tá dormindo? eles vão improvisar em cima Tentando, desse você me tempo. acordou. Ô, filho, tudo bem? E que essa porta não deixa dormir. É, pois é. Sabe que tua mãe tá roncando muito, eu queria dormir aqui contigo. Ah, não. Pai, de novo? Então compra uma cama dupla para mim. Eu não consigo dormir, eu tenho que acordar cedo amanhã. Tá Vamos bom, contigo, pai. vai. Tá bom. Oh, espera aí, vou tirar o meu ursinho de peluche. Ai, Joma. Não. Fica aqui, tá? Eu vou dormir com o pai hoje, tá? Outro elemento sonoplástico, né? Vamos lá, filho. Eita. Mas não encosta em mim, pai. Eu já estou com 12 anos, tá? O que foi? Ó tua mãe. Ai, não acredito. Bem, aqui nós assistimos um trecho aí do espetáculo dos Barbichas e nós vimos aí realmente um show de improvisação. É tanto que a gente percebe que eles erram bastante, né? O próprio início, que ele pede um som de mesa, o cara coloca um som de uma porta se abrindo, uma porta se rangendo, né?
mas foi para você perceber aí a presença e a importância da sonoplastia dentro do teatro. E aí, aqui, ó, sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta, que na verdade é a pessoa que trabalha com a sonoplastia, no caso do vídeo que a gente acabou de assistir, era o pianista, né? Era o tecladista que tinha vários sons dentro do seu piano, dentro do seu teclado para poder fazer aquela improvisação, trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção das imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. Exemplo, né? Se você tem, por exemplo, uma cena onde a pessoa está tomando banho de chuva, o sonoplasta, a pessoa que está cuidando ali da sonoplastia, tem que colocar o som de chuva. Se existe ali som de cavalos, ele tem que colocar o galope dos cavalos e assim por diante, tá? O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. Bem, a nossa aula foi essa, nós falamos aí, é claro que nós vamos ter aí os atores, vamos ter os dramaturgos, vamos ter os diretores, vamos ter uma série de outros profissionais que vão ser também essenciais na construção teatral, na construção da peça teatral, mas o que eu escolhi para você para a aula de hoje foi essa. Não esquece de fazer a sua atividade, né? Copiar, responder, mandar no privado do professor e não esquece que essa daqui é uma das nossas notas, a gente não vai fazer prova esse bimestre, nós vamos ter apenas aí a somatória das notas dos 9 exercícios que foram passados nesse primeiro bimestre, tá bom? Meu nome é Tom Jones, sou professor de artes e até a nossa próxima aula.